Então, pessoal, vamos lá. Quem quiser fechar os olhos para se concentrar melhor nesse momento. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, pessoal, eu vou pedir licença para vocês também, porque às vezes eu vou precisar dar uma olhada em algumas informações mais específicas aqui que eu anotei para a gente conversar. E o tema que eu reservei para a gente conversar hoje é um tema que é muito caro para mim, é muito importante, que é sobre a história das umbandas. E quando eu falo aqui história das umbandas, eu estou falando no plural. Tá dando para todo mundo me escutar? Não? Tá, eu vou falar mais alto, mas se tiver ruim, vocês podem me falar, tá? Se não estiver dando para escutar. Então, pessoal, o tema que eu reservei para a gente conversar hoje é a história das umbandas no plural. E como eu estava falando, esse tema é um tema muito caro para mim, muito importante. E quando a gente olha para o agora, normalmente a gente desconhece uma história muito grande que existe por trás de tudo aquilo que a gente olha no agora. E para a gente entender o agora, a gente ainda tem que olhar para bem antes. E eu vou começar a contar um pouco para vocês, um pouco do contexto. A gente vai começar um pouco do contexto sócio-histórico assim, da Europa, de antigamente. E depois eu vou explicar para vocês, para a gente começar a conversar, o que era a África naquele momento onde as grandes navegações começaram e depois como tudo foi se desenrolando aqui no Brasil também. Então, é muito importante a gente entender o que foi a Península Ibérica, que no caso é Portugal e Espanha. Depois da Primeira Cruzada, um francês chamado Hugo de Payens, ele criou a Ordem dos Templários, que era a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. E o patrono da Ordem dos Templários, a pessoa que ajudou Hugo de Payens a construir, a organizar, a sistematizar a ordem, foi um homem chamado Bernardo de Claraval. E Bernardo de Claraval foi professor do primeiro rei de Portugal. E desde o começo da ordem e desde o começo de Portugal, Portugal sempre teve uma ligação muito grande com a Ordem dos Templários. O rei de Portugal ele doou 1/3 das terras de Portugal para a Ordem dos Templários, toda aquela coisa. E, além disso, a Península Ibérica, que é, no caso, Espanha, Portugal, durante muito tempo teve imbuído, teve inundado de uma mistura cultural muito grande entre muçulmanos, judeus e cristãos. E existia
uma concentração de conhecimentos mais diversos, muito grandes naquela região. A gente pode falar em cidades de Espanha, por exemplo, Toledo, ou uma região chamada Andaluzia, numa época muito passada, onde teve uma concentração cultural muito grande. E naquela região existiu também uma difusão islâmica muito grande. E quando eu falo disso, eu estou falando que isso foi para a cultura do lugar. E quando eu falo que foi para a cultura do lugar, foi para a língua do lugar, para a culinária do lugar, para a arquitetura do lugar, para a forma de construir, para a culinária, para todo o estilo de vida daquela população. Naquela época, o árabe é como se fosse o inglês de hoje em dia. E é muito importante a gente também entender o que é o Islã, né? Na verdade, eu vou deixar um pouquinho mais para frente para explicar isso para vocês. Mas então, a Europa estava nesse meio. E aí, o que aconteceu? Um tempo antes de começar as grandes navegações, a Ordem dos Templários começou a ter muito poder de influência, poder financeiro, poder em todos os sentidos. E alguns reis daquela época na Europa, juntamente com o Papa, eles começaram a ficar muito incomodados com isso. E aí eles tramaram um monte de coisa lá e conseguiram destruir com a Ordem dos Templários. E o último grão-mestre da Ordem dos Templários foi Jacques de Molay. Tanto é que depois veio a Ordem dos Demolay, inspirada nele. E aí o que aconteceu? Os templários que sobraram, eles foram para Portugal. Portugal meio que refugiou eles. E eles levaram toda essa questão de conhecimento que eles tinham muito poder, muito dinheiro. Só que aí eles trocaram de nome. A Ordem dos Templários passou a ser chamada de Ordem de Cristo, né? E a Ordem de Cristo, ela financiou com conhecimento e com dinheiro as grandes navegações de Portugal. E aí, isso é o contexto da Europa naquela época. E quando a gente vai olhar também para juntar os dois contextos, começar a olhar para o contexto da África naquela época. Primeira coisa, a África ela não é um país, ela é um continente. Da mesma forma que a Europa é um continente que tem muitos países, a África também é um continente que tem muitos países de culturas muito diferentes entre si. E as duas culturas que a gente vai se concentrar mais, primeiramente a gente vai observar a cultura dos Bantus, que é da região de Congo e Angola, na África. E depois a gente vai entender um pouquinho a cultura dos Yorubás, que fica mais ou menos na região da Nigéria, na África. Certo? E a África, vocês têm que entender que, além de existir uma diversidade cultural muito grande, o Islã também se espalhou de uma forma muito profunda na África. E aí agora eu vou explicar para vocês um pouco do Islã e como ele se propagou na África. Então, o islamismo, ele é uma religião do tronco abraâmico. Começou com a gente da cultura ocidental, a gente costuma chamar de Maomé, mas o nome correto, da forma como eles chamam, é Mohammed. Por volta do ano 630 e alguma coisa, agora eu não vou lembrar certinho. E a palavra Islã significa submissão. E quando fala submissão, é submissão a Deus. E quando a gente pensa no islamismo hoje em dia, a gente pensa muito nos terroristas, no pessoal que é fundamentalista islâmico ou religioso. No entanto, o próprio Islã, ao longo do tempo, ele teve diversas
manifestações religiosas bem diferentes também. Da mesma forma que a gente pensar, poxa, a Inquisição, as Cruzadas, elas foram organizadas, pensadas e executadas por sacerdotes cristãos religiosos. E a gente pensa o seguinte, será que aquelas pessoas realmente conheciam os ensinamentos de Jesus para elas ter feito todo o que foi feito? Ou será que elas estavam muito enganadas em tudo que elas estavam pensando, em tudo que elas interpretavam daqueles textos, tudo que elas queriam também? Então, com o Islã é a mesma coisa. Com o fundamentalismo islâmico acontece a mesma coisa. E existe uma vertente assim que a gente vai se concentrar mais também hoje, no dia de hoje, que é o sufismo. O sufismo, ele é a mística do Islã. E quando eu falo mística aqui, eu não estou falando da forma como o nosso senso comum conhece a palavra mística, porque hoje em dia a gente usa muito a palavra no sentido assim de desmistificação, como se fosse uma coisa meio fantasiosa ou enganosa, a gente vai desmistificar para tornar a coisa real. O significado da palavra mística é totalmente diferente. A palavra mística significa experiência direto com a verdade, ou com o conhecimento maior. Uma vez eu estava assistindo a aula de uma professora lá da Unesp, que eles têm um núcleo de estudos, da Unesp, Universidade lá de São Paulo, e aí ela falou assim que o místico é o cético elevado ao quadrado. De tanto que ele é cético, ele virou místico. Porque o místico, ele não acredita simplesmente porque uma pessoa falou ou porque ele leu num texto, ele quer ter experiência direta com aquilo. Então isso é o místico real, certo? E o sufismo, ele é a mística do Islã. E o sufismo é o que vai principalmente se espalhar na África, né? E olha, eu vou contar para vocês uma história de um mestre sufi chamado Hafiz. A gente pensa, que eu falei para vocês, né? A gente pensa muito nos muçulmanos de hoje em dia e a gente tem um estereótipo ou uma ideia do muçulmano terrorista ou preconceituoso, tudo mais. E eu vou contar para vocês uma história de um mestre sufi chamado Hafiz, que ele era da Idade Média, ou seja, daquela época lá, até antes, se brincar. E aí conta a história que Hafiz estava lá, e aí uma jovem moça chegou para Hafiz e perguntou para ele, como é ser um homem? E aí pensa só, chegando para um muçulmano, a gente pensando nesse estereótipo que a gente tem de muçulmano, pergunta para ele, como que é ser um homem? Como que a gente acha que ele vai responder essa pergunta? Né? E Hafiz então respondeu para ela, minha querida, eu não sei muito bem. E ela, muito encucada, pergunta para ele, mas o senhor não é um homem? Então ele respondeu para ela, minha querida, eu vejo o gênero como um belo animal que as pessoas levam para passear amarrados numa guia, como se quisesse entrar numa competição e ganhar algum prêmio estranho. Minha querida, uma pergunta melhor para Hafiz seria essa, como é ser um coração? Porque tudo o que eu conheço é amor, e eu me vejo como infinito em qualquer lugar. Essa é a história. E o sufismo, ele é conhecido como a via do coração, né? O caminho do coração. E eles sempre vão colocar o Rumi é um sufi, que a gente conhece muito, o poeta Rumi, que é muito conhecido no Ocidente, tem outros também. E tem um outro mestre sufi que eu vou falar muito dele também, né? Que é o Ibn Arabi. Ele é considerado o maior dos mestres entre os sufis, né? Eles chamam ele de Al-Sheikh Al-Akbar. E o Ibn Arabi, ele tem um poema dele que se chama As Caravanas do Amor. E ele fala assim, meu coração se tornou capaz de todas as formas. Ele é um passo para gazelas, o convento do cristão, o templo dos ídolos, a Kaaba do peregrino, o rolo da Torá, assim vai. Onde quer que as caravanas do amor avancem, lá estará o meu credo e a minha fé. Isso também é um muçulmano falando, um sufi.
né? E aí é muito interessante a gente começar a refletir sobre tudo isso, porque o Sufi, ele não está preocupado com o texto, ele está preocupado com a experiência do indivíduo. Ele fala que o mais importante é a experiência, a vivência. Por isso que ele não é fundamentalista. Ele é aberto às experiências. E por isso que ele deu tanto certo na África, porque ele vai se espalhar lá e ele vai se misturar, se permear com as culturas africanas no geral lá, né? E é muito engraçado porque hoje em dia tem países que são predominantemente islâmicos que o sufismo ele é proibido. Ele é completamente proibido, assim, por lei e tudo mais, não pode. Porque o sufismo ele é perigoso para sistemas que visam controlar outras pessoas, porque ele não tem autoridade dessa forma. A autoridade é a experiência do indivíduo, né? E aí tá, falando isso tudo, a gente volta para a África, certo? E aí a primeira coisa que a gente vai nos concentrarmos é na cultura Bantu, né? A cultura Bantu, como eu falei para vocês, ela fica mais ou menos na região de Congo, Angola, né? Mais na África subsaariana. E aí começam as coisas a ficarem engraçadas pra gente aqui. Porque qual que é a religião dos Bantus, né? O que eles praticam é o que na língua deles eles chamam de Umbanda, né? E aqueles que praticam essa Umbanda na cultura Bantu é chamado de Quimbanda. Só que essa Quimbanda também não tem nada a ver com a Quimbanda que a gente conhece hoje em dia aqui no Brasil. Essa ligada a Exu, de esquerda, tudo mais. E é muito importante que vocês entendam que na cultura Bantu não tinha orixá. Orixá é da cultura Yorubá. Então na raiz dessa Quimbanda não tem nem Exu, não tem nem orixá lá. E o que eles cultuavam eram os espíritos, é o que eles chamavam de baculos, que eram os ancestrais. E a palavra Umbanda na cultura Bantu significa cura. E o Quimbanda é a pessoa que pratica a cura. Então a Quimbanda, nesse sentido, seria a arte da cura. E cura aqui, nesse sentido, não é só a cura física, mas é essa cura em todos os sentidos, assim, né? Se a pessoa tá mal na vida e ela melhora, às vezes ela não precisa ter nenhuma doença física, mas isso também é considerado uma cura. E aí o que acontece? Portugal, voltando para a Europa, que eu contei para vocês, começam as grandes navegações, né? E aí eles mandam o rei de Portugal, Dom João II, ele manda uma comitiva, uma pessoa chamada Diogo Cão, ele organiza uma comitiva, uma delegação, e eles mandam lá para o rei do Congo, na África. Mas era para estabelecer comércio, era para mostrar o que a Europa tinha. Essa era a intenção. E o rei do Congo, que se chamava Mani Congo, ele ficou muito interessado naquilo tudo. E ele se converte ao catolicismo. E ele manda o filho dele até Roma. O filho dele vai para Roma, estuda e volta. E ele volta bispo. É o primeiro bispo da África, é o filho do Mani Congo, que é o rei do Congo daquela época. E aí eles começam um movimento lá de querer fazer todo mundo se converter ao catolicismo. E quem não se convertesse ao catolicismo seria vendido e escravizado para Portugal. Então aí começa a escravização dos africanos para o Brasil, que começou com a cultura Bantu. Os Bantus, eles começaram a chegar no Brasil em 1532. Não tinha orixá. O povo Yorubá, eles começam a chegar no Brasil em 1789, quase 200 anos depois que o orixá chega. E percebe que essa quimbanda lá do povo Bantu, que depois eu vou explicar para vocês como que as coisas foram acontecendo aqui no Brasil para chegar hoje em dia, não tinha nem Exu, não tinha nem orixá. Era outra coisa, né? Tinha corporação de espírito, toda aquela coisa, mas era diferente, né? E aí tá. E aí
o povo bantu começa a ser escravizado para o Brasil, certo? E é tão interessante, quando eles chegam aqui, começa a ter outras manifestações religiosas. Mas antes de eu chegar aqui no Brasil para conversar com vocês, vou voltar um pouco para a gente conversar um pouco da cultura iorubá e a relação que eles tinham com o islamismo também. Porque o povo iorubá, como que eles chamavam os muçulmanos? Eles chamavam os muçulmanos de Imalê. E quando o povo iorubá começa a ser escravizado também, esses muçulmanos chegam no Brasil, aqui no Brasil eles vão ser chamados de malês. Por isso que quando a gente estuda na história, lá na Bahia, existe a revolta dos malês, que eram os islâmicos, muçulmanos escravizados. E é tão interessante porque Brasil, ele vai ter uma influência árabe islâmica, tanto da Europa, que eu contei para vocês no começo, quanto da África. E por mais que a religião islâmica não seja predominantemente no nosso país, a nossa cultura ela é extremamente arabizada. E para mostrar para vocês isso, eu até separei uma lista bem considerável de palavras do nosso português que são de origem árabe, que eu vou ler para vocês. Então presta atenção. Todas essas palavras são de origem árabe. E tem muito mais, eu selecionei, acho que foi nem metade. Açafrão, acelga, açougue, açúcar, alambique, arroz, alface, alfafa, alforria, alfavaca, alfazema, algodão, almôndega, azeitona, azeite azul, azulejo, cenoura, gergelim, laranja, limão, salada, alaúde, alfândega, alfaiate, alfinete, algarismo, álgebra, algema, algoritmo, alicate, almirante, armazém, alquimia, enxaqueca, fulano, garrafa, girafa, sala, sofá, tapete, xadrez e muito mais. Todas essas palavras são de origem árabe. Se pesquisar, vocês vão ver. E na Bahia, naquela época, os pesquisadores falam que 3/4 da população eram de negros. Desses negros, 1/3 de todas as pessoas pretas negras eram muçulmanos. Então era um pessoal muito considerável. Só que esses muçulmanos, eles também praticavam os cultos afro, que é tudo misturado. Eles não tinham esse problema de misturar. Até porque eu falei para vocês que o sufismo ele não tem esse problema. E aí, na cultura iorubá, o que a gente chama hoje de Oxalá, eles chamam de Obatala. O dia de Oxalá é sexta-feira. A cor de Oxalá é branca. O dia sagrado para os muçulmanos é sexta-feira. Sexta-feira é o dia que os muçulmanos vestem branco. Sabe como é que os muçulmanos falam, o árabe fala, se Deus quiser? Inshallah. Tem alguns pesquisadores que agora eu não vou lembrar o nome para falar para vocês, que fala que o povo iorubá, em terra iorubá, eles chamam os muçulmanos de povo de Oxalá. Por conta disso tudo aí que eu falei para vocês. E é tão engraçado porque na nossa cultura a gente fala muito de mandinga, né? E mandinga é uma etnia lá da África, que é ligado aos muçulmanos também. Os mandingueiros são muçulmanos. Na África, existe uma pessoa ligada ao islamismo também, que eles chamam de alufá. Alufá é a pessoa, é o sábio muçulmano, e ele é voltado para a confecção de amuletos, de patuás. Então tudo aquilo que a gente chama de patuá, de amuleto e tudo mais, também vem de raiz muçulmana para essas religiões. O próprio turbante, o atabaque, tudo isso aí é de raiz muçulmana. Vai dar aqui no Brasil, certo? Então tá.
aí a gente falei um pouco para vocês também da cultura Yorubá. E aí, tem um detalhe importante. Tem uma pessoa lá da cultura Yorubá que é chamado de Samuel Crosster. Isso aí acontece um pouquinho depois, mas vai ter uma influência aqui no Brasil. Ele vai para a Europa estudar também e ele se torna uma pessoa católica, eu não sei se é ligado ao anglicanismo, alguma coisa assim. E ele volta para a África com a missão de também converter as pessoas. E aí o que ele faz? Ele faz um dicionário do inglês para o Yorubá. E todas as palavras que tinha Satã, demônio, ele coloca Exu. Então, essa endemonização da figura do Exu começa a partir daí. A construção dessa quimbanda malévola também começa quando o filho do Manicongo começa a vender o próprio povo dele, que é aqueles que praticavam banda, quimbanda, já criava uma imagem negativa, né? Isso vem para o Brasil. E aí tá, quando o povo bantu chega no Brasil, a primeira manifestação religiosa, as primeiras manifestações religiosas que vão acontecer, que a gente tem registro histórico, são duas. A primeira é a santidade e a segunda é o calundu. A santidade é uma manifestação religiosa indígena, que vai misturar elementos indígenas com catolicismo, até que não tinha tanto ligação com a África, mas isso vai influenciar as outras manifestações africanas que vão ter no Brasil, no comecinho. E aí a santidade, o próprio nome santidade não era dado por aquelas pessoas que praticavam a santidade, mas por aquelas pessoas que criticavam, que no caso eram os jesuítas. E na santidade, no ritual deles, tinha essa questão de incorporação de entidades espirituais, todas aquelas coisas, tinham rituais que envolviam fumo, até rapé, bebidas alcoólicas também, enfim. E vai ter uma palavra da santidade que vai influenciar as outras manifestações religiosas, que é a palavra santé, que vai designar o lugar onde eles praticavam a prática deles. E a segunda manifestação religiosa que vai acontecer no Brasil é o calundu, que eu vou até abrir para vocês aqui. Porque a palavra calundu era um nome genérico que as pessoas davam para aquela prática que eles faziam. Né? O primeiro registro da palavra calundu que se tem é do aquele poeta que a gente conhece, que é o Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. Ele fala um pouco dos calundus e tudo mais. Depois, em 1728, isso aí nem tinha orixá aqui no Brasil ainda. Tem um dicionário chamado Compêndio Narrativo de Peregrino da América, por um cara chamado Nuno Marques Pereira. E ele fala de algumas práticas que existiam aqui na América e fala do calundu no plural, que eram algumas coisas, jogos de adivinhação, que as pessoas negras tinham para adivinhar os males, para negócio de cura e tudo mais. E o calundu é a denominação mais antiga que a gente tem para as práticas afro-brasileiras, até porque a santidade era um culto indígena, que vai influenciar as afro-brasileiras, mas a mais antiga que a gente tem registro é o calundu. Né? Calundu é a incorporação de alguma entidade, que eles vão chamar de bacula, até porque bacula é uma palavra da cultura bantu, que significa ancestral, que se comunica, conversa e dá o problema que a pessoa tem e qual é a cura. Né? E a prática do calundu era feita no terreiro. Certo? Certo. Aí tá, eu não vou me alongar muito porque tem mais coisa para falar com vocês. Depois do calundu, vai ter uma outra, que é essa aí mais interessante da gente conversar também, que é a cabula. Deixa eu abrir aqui certinho para conversar com vocês. Aqui é a cabula. A cabula, as coisas já começam a ficar mais interessantes aqui. Em alguns termos que existiam na cabula que estão presentes hoje em dia no nosso universo aí, macumbístico, que a gente chama, né? Então, vamos lá. A cabula acontece mais ou menos no século XVIII, XIX, e tem um moço muito importante nesse
no contexto afro-brasileiro, que é o Tata Tancredo. Esse Tata Tancredo, ele coloca a cabula como se fosse a cabala da Umbanda, só que a cabala no sentido assim mais secreto da coisa, certo? E era um culto praticado em diversas partes do Brasil, especialmente em Espírito Santo. E tem um bairro em Salvador que também tem o nome de cabula, que também é por influência disso. Grande parte desse culto, ele se baseia na tradição bantu, com mistura de muitos elementos malês, que eles vão chamar de elementos mussurumins, muçulmanos, no caso, né, que eu falei para vocês. Então a cabula, ela vai se construir em cima desses dois pontos culturais, que são os bantus e os muçulmanos, certo? Então tem alguns termos da cabula que é muito interessante, assim, eu vou colocar para vocês aqui, certo? Então, o calaio era a pessoa que ia ser iniciado e era preparado com banhos, era defumado e colocado roupa branca e entrava no ritual que era chamado de engira. Então, o ritual da cabula, eles chamavam de engira, né? Então, esse nome aí já tem influência hoje em dia, nas práticas de hoje em dia. O sacerdote da cabula era chamado de Embanda, que acaba influenciando também um pouco o nome Umbanda depois, tudo mais. Não há orixá ainda, o orixá chega depois. O auxiliar do Embanda era chamado de Cambone, né? Uma similar de palavras hoje em dia muito grande, né? O Cambone é auxiliar do Embanda que fazia assistência aos tatas que incorporavam nas pessoas. Então, quem que eles incorporavam? As pessoas da cabula, quem que eles recebiam? Eles recebiam o que eles chamavam de tatas, que no tatas aqui, no caso, eram os ancestrais, os bacus, que aí vai ter muitos nomes que vai influenciar hoje em dia. Naquela época já tinha Tata Rompe-Mato, Tata Caveira e tudo mais. Isso daí vem da cabula. Não tinha nem Exu. Tata Caveira, nesse contexto da cabula, não é Exu, não tinha orixá. Mas tinha esse nome. Inclusive, o sacerdote do candomblé Congo-Angola, ele é chamado de Tata Quimbanda, que vem da cultura bantu, que eu falei para vocês. Todas essas palavras. Para vocês perceberem que como foi a construção do contexto geral dessas religiões afro-brasileiras até chegar hoje em dia na gente. Porque passou por muita coisa. E às vezes a gente não olha para esse contexto maior. De onde que vem essas palavras? Como que isso foi sendo construído? Porque a gente olha hoje em dia, é uma coisa de retalho assim imensa, que a gente às vezes não sabe discernir as coisas. Né? Então essa palavra tata vem da cultura bantu, influencia outras manifestações religiosas como o candomblé Congo-Angola e tudo mais. Então vamos lá. Como falei para vocês, na cabula há reverência a Deus e ao culto aos baculos, que são os ancestrais, que também pode ser representado por elementos da natureza, e os tatas são os baculos, certo? Depois que o iniciado era cruzado com as velas, ele era cruzado com a pemba, né, que naquela época já tinha. E a palavra santê, que eu falei para vocês, tinha também, que como a santidade ia influenciar essas outras manifestações afros no Brasil, na cabula tem a palavra santê, como foi para vocês. E eles chamavam esse estado de transe também de santê, porque na santidade, como eu tinha falado para vocês, santê era o lugar onde eles praticavam. Então, esse é o caldeirão ali que existe na cabula, toda aquela coisa. E da cabula, a cabula vai resultar, fazendo um mapa, um retrocesso aí. Tinha a santidade e o calundu. Do calundu vai vir a cabula. Da cabula vai vir o que a gente vai chamar de macumba, carioca, no Rio de Janeiro. Porque o que acontece? Existe a revolta dos malês na Bahia, como falei para vocês, dos muçulmanos escravizados, toda aquela coisa. Quando a revolta não dá certo.
E aí muitos são mortos, outros são deportados para a África e outros são expulsos da Bahia. E muitos vão para o Rio de Janeiro, em um bairro específico que eles chamam de Pequena África. E nesse bairro chamado Pequena África é onde vai nascer aquilo que a gente vai chamar de macumba. Né? Então vamos entender o que é essa macumba. É uma palavra de origem do tronco bantu e é designada, vem de uma árvore, a árvore macumba, e dessa árvore era feito um instrumento de macumba. E naquela época no Rio de Janeiro existia orquestras de macumba. E esse instrumento também era um instrumento utilizado nos terreiros, nas religiões afro-brasileiras e tudo mais. Naquela época, você tem que entender que já está aqui, século XIX. Século XIX, o que estava acontecendo no Brasil? No final do século XIX tem o final, se encerra o Segundo Reinado, começa a República, tem a abolição da escravatura, começa com aquela lei de Eusébio de Queiroz, depois tem a lei de sexagenário, depois tem a lei do ventre livre, aquela coisa, até chegar na Lei Áurea, que é abolida a escravatura. Só que vocês têm que entender que a lei, ela não muda o interior da pessoa, ela não muda a consciência da pessoa. Não é porque uma lei vai proibir a escravização que aquelas pessoas internamente vão aprovar ou desaprovar isso. Por mais que existia esse movimento naquela época, toda aquela coisa, muitas pessoas eram muito preconceituosas, muito racistas, tinha uma coisa com a pessoa preta esquisita. E esses cultos afro-brasileiros naquela época era visto de uma forma muito negativa, até porque existia elementos que uma moral cristã naquela época condenava muito. Às vezes vê aquelas pessoas bebendo ou dançando, cantando, daquela forma como eles faziam, as pessoas que estavam de fora enxergavam isso com uma imagem um pouco ruim. Então, nos jornais, naquela época, quando tinha macumba e tudo mais, tem divulgações que se procurar acha orquestra de macumba, toda aquela coisa e tudo mais. E aí o que aconteceu? Por haver toda essa coisa, começou a se separar um pouco ali das coisas. Deixa eu só ver quantas horas são, só para eu ter ideia quanto tempo que eu ainda tenho. Tá tranquilo. Dá pra gente conversar bastante ainda. Então, o que aconteceu? Por conta desse contexto cultural da macumba, tinha toda essa coisa do despacho também, dessas coisas que eles viam com a imagem negativa. E as pessoas que faziam parte dessas orquestras de macumba e tudo mais, começou a ficar muito incomodado, certo? E os próprios macumbeiros ali daquela época começou a receber um preconceito, uma imagem. Às 8 começa a abertura. Tá, quantas horas? 3 minutos. Tá bom. E aí eles entram com meia hora. Tá bom. Tá bom. Então, pessoal, o que vai acontecer? Vamos rapidão aqui para a gente finalizar. Da macumba, vai surgir algumas umbandas. O que vai acontecer? Nessa época já tinha o espiritismo de umbanda. Vai começar com o Zélio, certo? E o que acontece? Tem toda aquela história do Zélio, que ele passa muito doente, 20 anos após a abolição da escravatura, toda aquela coisa, e ele vai no centro espírita daquela época e ele recebe é muito bonito, assim, o pessoal contando, e fala assim, aqui tá faltando uma flor, e ele coloca aquela flor, começa a receber muitos espíritos ali e tudo mais,
E aí, aqueles espíritas daquela época, eles não aceitam as pessoas pretas, os índios e tudo mais, eles consideram aquelas pessoas como ignorantes, não tinha nada a contribuir e tudo mais, até porque eu falei pra vocês, a lei não muda, aquelas pessoas tinham crescido num ambiente escravocrata, onde era permitido ainda. E aí tá, quando o Zélio, a intenção dele não era criar uma nova religião, ele queria fazer um espiritismo diferente, por isso que o terreiro dele chama Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E no começo não tinha nome para o que eles praticavam, porque ele se considerava espírita. E o Zélio, ele recebia 3 entidades principais. A primeira era o Caboclo das 7 Encruzilhadas, que era um padre. O outro era o Preto Velho, Pai Antônio. E o terceiro era o Orixá Malê. Malê, como falei para vocês, era um muçulmano. Então o Zélio também recebia um muçulmano. E eu uma vez estava assistindo a palestra do Leonardo da Cunha, que é o bisneto do Zélio, e ele conta essa história do porquê o nome Umbanda que vem do Zélio. É porque a explicação do nome Umbanda que vem do Zélio é diferente dessa Umbanda que vai vir toda essa história que eu contei para vocês. Porque a Umbanda que vai vir dessa matriz africana, ela vai significar cura o nome, porque vai vir de toda essa história que eu contei para vocês. Agora, o nome Umbanda que vai partir do Zélio é diferente, porque em 1913, se eu não estou enganado, Orixá Malê se manifesta no Zélio, e aí eles decidem colocar o nome para aquilo que eles praticavam. E eles queriam homenagear um desses 3 espíritos. E eles pensaram o seguinte, em 3 nomes, ou Tupibanda, ou Zambibanda, ou Alabanda. Banda no sentido de do lado de cá, do lado dele, entendeu? É diferente. E aí o nome que eles decidiram escolher foi Alabanda, em homenagem ao Orixá Malê, que era um muçulmano, que era um sufi da Malásia. Só que esse nome, isso é o Leonardo da Cunha, bisneto do Zélio, contando. O nome não pegou muito bem, e eles trocaram o Alá por A1, porque o Orixá Malê, ele era da Malásia, perto da Índia, aquela coisa, tinha questão do hinduísmo também, e aí ficou a Umbanda. E isso, a explicação desse nome, a Umbanda, da Umbanda que vai partir do Zélio de Moraes. Agora, essas outras Umbandas, que é mais de matriz africana, o significado do nome Umbanda é isso que eu falei para vocês. E aí o que vai acontecer? Tem 3 pessoinhas, aquele Samuel Croster, deixa eu pegar aqui para falar para vocês, que vai criar o dicionário, que vai colocar Exu como Satã. Tem um outro que é Leal de Souza, que ele vai escrever um livro, 1938, que ele vai fazer as linhas da Umbanda e aí ele divide a Umbanda da Quimbanda. Tem um outro que é o Aloysio Fontenelle, que ele vai escrever um livro chamado Exu. E aí nesse livro ele vai associar a figura do Exu com os demônios da Goécia. E aí a gente vai juntar tudo isso e vai brotar essa quimbanda malévola que a gente chama hoje em dia, essa quimbanda de esquerda, que vai resultar nela. Então, junta tudo isso, igual é o que a gente tem hoje em dia. Entendeu? E aí, esse Leal de Souza é mais ou menos quando acontece o primeiro congresso de espiritismo de Umbanda naquela época. Aí eles vão meio que definir tudo isso aí, mas não dá tempo de eu explicar para vocês hoje em dia. Hoje, quer dizer. Então, essa é uma história muito longa, como vocês podem perceber, que eu fui contando para vocês aqui, que vai resultar em tudo isso que a gente vê hoje em dia. E é bonito assim também, porque o próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele define essa Umbanda do Zélio como somente a manifestação dos espíritos para a prática da caridade. E essa Umbanda não é uma coisa que a gente vai reproduzindo em série, que todo terreiro é igual. Porque todo terreiro pode ser diferente, existe essa maleabilidade, essa fluidez, essa abertura para fazer diferente e tá tudo certo. Então, é mais ou menos isso, né? Tudo isso que eu falei para vocês tem referencial bibliográfico, é embasado também. Então, meus amigos, se alguém tiver alguma dúvida, acho que eu já até passei um pouquinho do tempo, mas se quiser perguntar... também gostaria de agradecer muito a oportunidade que eu tive para conversar com vocês hoje. Como falei para vocês, esse é um tema muito caro para mim. A primeira palestra que eu dei foi sobre esse tema, que foi no lugar onde eu frequento.
E é muito importante para mim porque quebra com muitos paradigmas. A gente passa a entender um pouco da nossa história, até a história do Brasil, perceber o quanto que a nossa história do Brasil tem influência árabe e islâmica, por mais que a gente, às vezes, não é falado, mas é uma influência muito grande, e até o que a gente pratica hoje em dia. Antigamente, na Umbanda de antigamente, existia a linha dos muçulmanos. E antigamente, na época da macumba, que eu falei para vocês aqui, quem protegia o terreiro eram os malês, que eram os muçulmanos, né? E é isso. Poderia contar ainda muitas histórias para vocês dos sufis, tudo mais. E é muito bom tudo isso. Tem até uma história do Ibn Arabi, que é o mestre sufi. Eu não sei se já deu tempo. Que ele teve muitos mestres ao longo da história dele, né? Já deu tempo? Já? Tá bom. Então, pessoal, vou deixar essa história para um outro dia. Agradecer a oportunidade, agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Desejar uma ótima noite a todos, um ótimo trabalho a todos também.